A gente vai conversar sobre 5 palavrinhas que causam uma confusão. Ecologia, sustentabilidade, conservação, regeneração e greenwashing. Ecologia é uma palavra que vem do grego, mistura de oikos com logos, significa o estudo da casa. Oikos é casa. É uma palavra parente da economia. Economia é oikos, mais nomos, que é lei, costume. Então, ecologia é uma área da biologia que estuda a inter-relação entre os seres vivos, e a economia, a gente sabe, é o que rege a vida em sociedade, né? A vida econômica da sociedade. Curioso que essas duas palavras que são primas, na verdade, a guerra entre elas está sendo vencida pela economia, né? E a gente está destruindo o mundo natural. Mas é isso. Eu lembro de começar a ouvir a palavra ecologia quando eu era criança, isso é anos 70, gente, faz muito tempo. Não era uma palavra corriqueira até, sei lá, 60, 50 anos atrás, né? E isso começou a entrar para o vocabulário, para a cabeça das pessoas, como algo mais ou menos relacionado à proteção da natureza. Ficou comum ficar falando eco isso, eco aquilo, sem muito critério, né? Outro dia eu passei na frente de um estacionamento que era eco não sei o quê. Eu olhei para o lugar, não tinha uma árvore, uma planta, era um desertão de cimento no meio da cidade de São Paulo. Eu falei, o que isso aqui tem de eco? Nada, né? Então, esse conceito está muito ligado lá com o último que eu vou falar, que é greenwashing. Mas antes de chegar lá, vamos falar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que foi definido em encontros da ONU, ali nos anos 80, e a definição de sustentabilidade é muito exata e nítida. É viver hoje de forma que a gente não reduza os recursos naturais e as oportunidades das próximas gerações de terem bem-estar. A gente está fazendo isso na nossa sociedade? Não, longíssimo. A gente perdeu esse bonde. No tempo em que foi criada essa palavra, se a humanidade tivesse acordado, né? Se a economia tivesse se transformado totalmente, se a ecologia, essa área da biologia que estuda a inter-relação entre os seres vivos, tivesse mais influência nas grandes decisões da humanidade, pode ser que a sustentabilidade fosse possível. No momento atual, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, a gente perdeu o bonde da sustentabilidade. Não importa o que a gente faça agora, e a gente continua tendo más opções e continua num ritmo de destruição da natureza muito grande, mas mesmo que a gente parasse hoje, acordasse, né? A humanidade despertasse para essa realidade da necessidade da gente cuidar da vida no planeta, da vida humana e da vida em todas as suas formas, a gente já está deixando para as próximas gerações muito lixo, muita contaminação, um clima totalmente desregulado, e se a gente começar a agir certinho hoje, pode ser que daqui a alguns séculos a gente consiga reparar os danos que a gente fez. Mas para essa geração aqui agora, de pessoas que estão vivas, sustentabilidade não é mais uma possibilidade. Eu sugiro, inclusive, a criação de um imposto bem alto cada vez que alguém diz que alguma coisa é sustentável. Conservação e regeneração. São palavras que são conceitos ali próximos também. Conservação é conservar, é entender o valor de um lugar, de um ambiente natural e falar isso precisa ser conservado. E a gente precisa guardar essa riqueza
viva, mais ou menos com diferentes graus, né, de intocabilidade. Os ambientalistas foram muito criticados por ter no passado essa visão conservacionista que muitas vezes não levava em conta o bem-estar das pessoas. A conservação não precisa excluir o ser humano. Aliás, a gente está aprendendo que é ao contrário. Aqui no Brasil, por exemplo, os povos indígenas são grandes responsáveis pela conservação das maiores áreas ainda intactas no Brasil, no país, e estão sofrendo ameaças e crimes todos os dias. Dá sim para a gente criar uma economia com floresta em pé. Dá sim para a gente ter atividades humanas que estejam inseridas em locais onde a natureza ainda está bastante intocada. Requer adaptação, pensar, repensar ou retomar tradições, usos e costumes de povos ancestrais. Requer um monte de coisa, que não é o caso de ficar explicando aqui nesse vídeo, mas é possível. Regeneração. Uma vez um ambiente destruído, é regenerar o ecossistema, regenerar aquele lugar. Eu gosto muito e o meu trabalho tem muito a ver com regeneração. Tanto aqui no quintal da minha casa, quanto na Horta das Corujas, quanto outros projetos que muitas vezes eu não faço parte com o meu braço, a minha enxada, mas eu vou visitar, são projetos de regeneração. Com regeneração não tem enrolação. Se alguém diz que está regenerando alguma coisa, isso está acontecendo em algum metro quadrado desta superfície desse planeta. Alguém falou regeneração para você? Fala assim, ótimo, me mostra onde. Regeneração só das palavras, dos conceitos, é legal também, mas não é disso que eu estou falando. Quando alguém diz tal coisa é regenerativa, bora, vamos lá olhar o que está sendo regenerado. Vamos ver a foto do antes e depois, como é que era, como é que está agora. Isso é regeneração e eu acredito que deve ser o grande investimento, né, na conservação do que ainda existe e na regeneração do que foi destruído. Para mim, é focar a energia da gente nessas duas coisas. E mais uma palavrinha, essa vem do inglês, greenwashing. Green significa verde, washing, lavagem. Então, o que seria lavagem verde? É o hábito, principalmente das empresas, né, de dizer que tal coisa é sustentável, ecológica, regenerativa, sei lá, sem ser de verdade. Às vezes é uma pequena redução de danos. Às vezes é uma iniciativa pontual e insignificante perto da destruição promovida por aquela empresa, iniciativa, produto, sei lá. Eu vou lançar um produto que é extremamente tóxico, que se baseia vou lançar ou produzo, né? Que se baseia em destruição da floresta, exploração das pessoas. E aí eu resolvo assumir o cuidado com uma praça pequenininha, né? E nem faço nem agrofloresta, coloco lá uma graminha e uma placa falando tal empresa é ecológica, sustentável, sei lá o quê, né? Muitas vezes as empresas elas atuam numa área, mas elas vão fazer greenwashing ou vão chamar atenção para coisas ecológicas em outra área, né? Bem longe. Ela não vincula suas ações de proteção ao meio ambiente às atividades principais daquela iniciativa. Eu não vou ficar dando muito exemplo aqui, porque a minha sugestão é colocar uma pulga atrás da sua orelha e uma proposta de que você abra o olho. Quando encontrar em algum rótulo, propaganda, as palavras ecológico, sustentável, regenerativo, sei lá o quê, amigo da natureza,
vai pesquisar, vai entender o que está sendo falado. Na maior parte das vezes, ou é distrair a atenção, como eu comentei, para uma outra área lá longe, né, que nada tem a ver com a atividade principal da empresa, outras vezes é uma redução de danos bem pequenininha. Então, por exemplo, produto X ecológico, agora a embalagem tem 10% menos plástico. Ter 10% menos plástico é bom, né? Mas chega a salvar o planeta? Acho que não, né? Continua 90% de plástico por aí sujando o mundo. Bom, esse era o recado de hoje. Aqui no canal tem mais um monte de outros vídeos com sugestões práticas, reflexões sobre como viver de uma maneira mais regenerativa e reduzindo danos, porque às vezes não é possível, né, a gente, dentro da sociedade como se organiza, ser sustentável.